Olá, este é o programa Panorama das Comissões. Hoje vamos fazer um balanço das atividades da Comissão de Ciência e Tecnologia no primeiro semestre de 2023. E quem vai conversar com a gente é o presidente do colegiado, o senador Carlos Viana. Senador, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Eu que agradeço e podemos conversar com os nossos telespectadores da TV Senado sobre um tema tão importante que é a ciência e tecnologia em nosso país. É verdade, bastante. O senhor está à frente da comissão desde 8 de março. Sim. Como foram esses primeiros meses? O que o senhor procurou priorizar nos trabalhos da comissão? Bem, primeiro, nós buscamos fazer um levantamento de todos os projetos que envolviam a comissão, que estavam parados e que precisariam ser votados ou que poderiam, naturalmente, ganhar mais repercussão de imediato na vida das pessoas. Você sabe bem, o arcabouço, como a gente fala, legal brasileiro, já é muito completo. Mas a gente precisa trabalhar alguns pontos para torná-lo melhor ainda, mais evoluído. Então, nós demos, na questão dos projetos, uma atenção muito grande às pessoas com deficiência. É um assunto que eu gosto de trabalhar, porque as leis precisam avançar no sentido de tornar a sociedade mais igual. Nós votamos, primeiramente, que obriga as empresas de telemarketing a terem um atendimento em separado para as pessoas com deficiência. Isso foi votado, já está disponível para ter sequência. Nós também votamos que gerou muita polêmica, que é a questão das legendas em português para as pessoas com deficiência auditiva, que o Brasil, naturalmente, quase que ignora. Porque você vai para a televisão, apesar de já termos uma lei de tradução simultânea, mas que em muitos casos, quando você tem programas estrangeiros, por exemplo, você não tem a tradução simultânea. Então, nós votamos para que também, nesses casos, seja obrigatório, em todas as questões, as pessoas com deficiência terem acesso à informação que está sendo transmitida pela televisão. Portanto, foi um primeiro momento de nós buscarmos leis que estejam mais próximas das pessoas. Esses projetos já encerraram a tramitação no Senado e foram para a Câmara, né? Exatamente. Falta agora só a conclusão lá, a votação pela Câmara para poderem ser sancionados. Normalmente são o que a gente chama de projetos terminativos, né? Porque como eles não envolvem mudanças muito significativas, eles apenas complementam, eles terminam nas comissões e são mandados para a Câmara. Mas lá faz uma nova rodada de debate, discussões e muitos projetos ficam reparados. Eu espero que com a mobilização, né, do terceiro setor e dos representantes das pessoas com deficiência possam cobrar na Câmara mais agilidade no atendimento a esses direitos. Esses projetos já estavam de antes, né? Eles já estavam aí tramitando e tal, e foi dado fluxo para eles seguirem. Porque você tem muitos projetos que às vezes não têm uma relevância necessária. Já que você tem um tempo escasso, uma comissão uma vez por semana, que tem que dividir o tempo com as pautas. Naquele momento, nós também falávamos sobre as licenças para renovação de televisões e de rádios, o que toma muito tempo da comissão, né, o que tomava, porque agora esse assunto foi para uma nova comissão de comunicações. Nos restou os debates sobre ciência e tecnologia, que eu entendo, nesse segundo semestre, vai nos trazer, inclusive, muito mais proficiência no trabalho. Que bom, detalhamento das comissões com essa nova comissão de comunicação vai poder dar mais ainda agilidade à CCT. Há uma interdisciplina, né, entre a comunicação e a tecnologia. Por exemplo, 5G. 5G é tecnologia ou 5G é comunicação? Sim. Você tem ali, né, disciplinas que estão entre os dois lados. Então, sempre houve uma confusão muito grande. Agora, nós temos com muita clareza que são aqueles projetos que incentivam, estão diretamente ligados à pesquisa. Aqueles que são projetos, que são, por exemplo, áreas fins, que já estão, por exemplo, em funcionamento e que precisam apenas de debates, a comunicação assumiu. Houve audiências públicas também, né? Além da votação Sim. de projetos. Como é que foram esses debates? Foram ouvidos dois ministros pela comissão? Como o governo está começando, o governo federal, naturalmente de bom alvitre, vamos dizer assim, ouvir os ministros e cobrar deles um planejamento estratégico. A questão nossa, não só a comunicação, a ciência e tecnologia, mas nós no Brasil temos, na minha opinião, um problema grave que precisa ser resolvido. Independentemente de partido ou lado ideológico
que assuma o governo, nós deveríamos ter políticas públicas que estivessem superiores a qualquer tipo de mudança eleitoral. Nós deveríamos ter no país um plano de metas, de políticas públicas nos vários segmentos, né, nas várias áreas da sociedade, que fossem cumpridos independentemente de quem senta temporariamente numa cadeira. Porque quando você muda um governo no Brasil, especialmente executivo, você muda completamente os ministérios, muda todas, vamos dizer assim, as prioridades, e até que eles consigam tomar atento, vamos dizer assim, sentar, saber como funcionam os ministérios, o tamanho, o que tem de passivo, orçamento, isso leva 2 para 3 anos. Sim. E isso vai nos atrasando. Políticas importantes que nós precisaríamos ver avançando, como eu citei do 5G, por exemplo, para cidades menores brasileiras, ficam parados, porque as discussões, elas demandam mais política do que propriamente a área técnica. É verdade. O senhor, logo no início que tomou posse na presidência da comissão, demonstrou uma preocupação com a questão das patentes, o registro das patentes no Brasil. O que pode ser feito nesse sentido? E qual é o problema, em resumo? Assim? Nós conversamos muito com os ministros, o Juscelino Filho das Comunicações e a Luciana Santos da Tecnologia, sobre o apoio aos projetos de pesquisa em nosso país. O Brasil tem muitos projetos importantes em várias áreas, tanto de tecnologia da informação, na área nuclear, na questão de renovação de energias, na área da saúde, mas são todas ações separadas. Elas não têm uma unificação, vamos dizer assim, um projeto nacional de apoio a esses setores. As universidades têm um orçamento que nós sabemos, são orçamentos que muitas vezes não atendem na totalidade, mas elas têm que dividir uma parte com as pesquisas. Nós temos outros laboratórios de referência, Fiocruz, o Butantan, a própria FUNED em Minas, que não têm os recursos necessários para isso. Vou citar um exemplo. O Brasil tem, pelo menos há 6 anos, uma vacina da dengue sendo finalizada, que para nós é fundamental, uma doença tropical, gera uma despesa muito alta no SUS, leva a mortes muitos brasileiros, principalmente no norte. Os japoneses conseguiram vender no Brasil, hoje ela é vendida a quase $100 e a nossa vacina não está pronta. Então, o Brasil precisa redescobrir patentes, mas para isso era necessário, nós colocamos que, por exemplo, especialmente o Ministério da Ciência e Tecnologia, que ele tenha programas de apoio e de acompanhamento com os nossos cientistas, para que não falte os recursos necessários, mas que a gente possa, como Estado, saber patentear esse conhecimento antes que outro país o faça. Porque na questão das doenças tropicais, a iniciativa privada é muito bem-vinda, mas a iniciativa privada quer lucro. E nós estamos falando em lucro em cima de doenças. É uma coisa meio desumana, mas que infelizmente nós somos obrigados. Mas por que o Brasil não poderia, nesses anos todos, ter desenvolvido a própria patente para uma vacina contra a dengue? Não falta conhecimento, não faltam cientistas, não falta competência, faltou uma política estratégica. Esse eu tenho defendido. Nós precisamos redescobrir o Brasil como centro produtor de pesquisa e patentes. Nós estamos aí entre os maiores economias, em último lugar praticamente, nesse assunto de geração de conhecimento, aí, na fronteira do conhecimento. A iniciativa privada desenvolve pesquisa também, que a gente falou muito das instituições públicas, das universidades públicas, até na questão do lado educacional também. As universidades particulares não têm tanto um lado de pesquisa tão forte quanto as públicas, né? E mesmo as empresas que estão interessadas, os laboratórios, por exemplo. A questão do laboratório é porque no final ele vai vender. Então, se você desenvolve uma patente com dinheiro público, né, você precisa que essa patente seja do Estado. O Brasil, tendo uma patente, como nós estamos falando, da dengue, uma vacina contra a dengue, nós poderíamos muito bem ceder aos países da América Latina. O Peru, por exemplo, está vivendo um problema seríssimo com a Guillain-Barré, que é uma síndrome muito complicada e é o mesmo mosquito. Só que lá o vírus chegou mais nessa questão, né, de uma das fases da doença. Por que nós não podemos, como Estado, ceder à África, por exemplo, o Oriente, de onde veio essa doença? Como Estado, nós poderíamos muito bem ceder essa patente quando nós tivéssemos os brasileiros totalmente vacinados. O laboratório não vai fazer isso. É como foi o Covid. Quem primeiro desenvolveu a vacina contra o Covid ficou milionário.
mais do que já são, porque venderam ao custo que quiseram as vacinas para o mundo todo. É a diferença de pesquisas que a iniciativa privada apoia e as iniciativas de Estado. E isso tem se tornado muito comum. As universidades sem recursos têm apelado para os parceiros privados, mas a gente restringe a população ou então gera um custo muito alto para o sistema de saúde para que todos tenham acesso àquele resultado. Sim. A gente falou já aqui bastante de universidades, né? E o trabalho que elas desenvolvem na pesquisa tem muito a ver com o trabalho que a Comissão de Ciência e Tecnologia procura estimular, né, e debater, e os projetos que correm. Existe essa intenção de um diálogo maior com as universidades, saber as demandas e atender? Nós temos um desafio muito grande, Márcio, porque nós temos a maior parte das escolas públicas brasileiras ainda sem pelo menos uma internet de qualidade. A começar daí. Então, se nós não temos alunas e alunos, porque a maioria mulheres em escolas, sendo incentivadas a pesquisar, a pelo menos começar no computador, a pesquisar os assuntos de sala de aula, nós ainda estamos naquele tempo da lousa, que é importante, do papel. Hoje, uma criança chega na escola, já vindo, mesmo de famílias mais simples, famílias com salários menores, já chega dominando um celular. Então, você pensar numa escola, que é uma área da tecnologia, já sem um computador, sem um tablet para que essa criança possa aprender, nós já estamos atrasados. Quer dizer, a criança já não vai ter tanto interesse naquilo como estava, porque a mente dela já está condicionada a trabalhar com esses equipamentos. Isso é uma coisa que não volta mais. Sim. Isso aí não tem jeito. Então, se a gente não consegue fazer com que nossos alunos tenham um incentivo para pesquisar quando começam, lá no final, muitas vezes é mais difícil ainda tê-los como cientistas. Isso se restringe. Por quê? Você não tem o apoio. Nos países, as universidades têm a restrição de professores, muitas vezes, no orçamento. Nós vamos perdendo espaço. O Brasil precisa redescobrir. E agora, principalmente, que nós vamos diminuir a população, o Brasil vai começar a ter uma população decrescente na próxima década, é uma grande chance da gente poder virar esse momento, para a gente poder tornar o país mais tecnológico, o país mais voltado para a formação de um estudante que tem a capacidade de gerar a própria riqueza. Como faz a Espanha, como faz os países. A pessoa tem um curso superior, tem uma formação importante, ou um técnico, e ele mesmo gera. Ele cria novas empresas. Como foi agora, por exemplo, nós da Ciência e Tecnologia, discutimos o fundo para as startups. O que é isso? As pessoas podem debitar do imposto de renda ou valores em que elas podem investir na iniciativa de pessoas que estão pesquisando novas formas de tecnologia de informação. Esse fundo, ele vem para cobrir o que, naturalmente, grandes fundos internacionais o fazem com muito mais rapidez, mas quando ganham a patente, vão para fora, levam para o exterior e nos vendem depois. Nós precisamos inverter esse caminho no Brasil. Esse projeto está começando a tramitar no Senado? Sim. Nós fizemos uma audiência pública, já temos o relatório, e a expectativa é de que, quem sabe, no segundo semestre agora, a gente consiga torná-lo com a criação de um novo fundo para isso. O único problema é que no Brasil, fundos geralmente são usados para poder manter as contas em dia de governo, né? Eles são logo contingenciados, né, e acabam não cumprindo o papel. Mas, pelo menos, a nossa iniciativa está sendo feita. Sim, nós já temos startup mesmo ainda sem o fundo. Já houve um marco legal das startups, já existe, né? Já está em vigor. Nós temos muitas startups. O marco deu garantias à intelectualidade, ou seja, às patentes, né? O que se criar é deles. O marco diz com clareza os direitos que tem uma startup e, naturalmente, a inserção dela dentro de um mercado e uma série. Mas um fundo específico de financiamento ainda está em falta. Em julho, a Comissão de Ciência e Tecnologia recebeu um grupo de parlamentares da Alemanha, que é um país desenvolvido e tem muita coisa de ciência e tecnologia a fazer um intercâmbio com a gente aqui no Brasil. Como é que foi essa conversa? O que pode surgir daí? Bem, surgiram alguns pontos interessantes. O primeiro deles, é mais conhecido, é a questão da Amazônia. A proteção da Amazônia e o combate à devastação, né? As queimadas
e aos cortes de árvores e tudo mais. Mas quando eu comentei com eles que a Amazônia responde por quase 40% do território brasileiro, né, eles não têm noção do que é você ter um país em que você, dentro da chamada Amazônia Legal, né, e da Amazônia Protegida, você chegar a voar num jato como esse por 4, 5 horas. Aí você tem uma ideia do desafio que é você cuidar disso. E muitas vezes, até mesmo nas questões, a gente não tem uma clareza sobre os assuntos pela dimensão. Porque nós estamos aqui em Brasília, estamos em Belo Horizonte, nos centros urbanos, mas nós não temos ideia do que é você viver numa região em que você anda 5 dias de barco, 6 dias de barco, 7 para poder chegar. Quer dizer, é uma outra visão completa sobre a questão da Amazônia. Esse é um dos principais pontos, né? A preocupação deles em relação à preservação, que é correto, mas nós deixamos claro que o Parlamento tem tido muito boa vontade na legislação de proteção à Amazônia. Outra questão e foi colocada o acordo da União Europeia com o Mercosul. Isso foi cobrado para que a Alemanha pudesse nos ajudar. Ela é uma parceira, a França que hoje coloca, mas mais para o protecionismo, e nós colocamos para eles a questão do agronegócio brasileiro, que é modelo no mundo. O agro produz muito com menos quantidade de terra, muito menos, inclusive, em proporção do que outros países, em vários. O agro brasileiro, como tecnologia e pesquisa, ele é modelo nessa questão. Pode falar o que quiser, mas o agro, ele tem, dentro da pesquisa de sementes, de uma série de coisas, uma relevância muito grande. O último ponto foi sobre a questão de carbono, né, que eles vieram com uma preocupação muito grande na questão de redução de carbono. E nós colocamos para eles que o Brasil é o país que, em primeiro lugar no mundo, é energia limpa, porque nós usamos a energia hidrelétrica. O menos de 10% do nosso parque é de energia poluente, mesmo assim lá em Roraima e alguns estados mais recentes. E que não estão atendidos no sistema elétrico brasileiro porque nós temos o problema da Amazônia. Você não pode passar torres de transmissão para energia elétrica sem a questão dos índios, né, das comunidades indígenas, que nós estamos tentando na legislação buscar um acordo para que essas autorizações sejam feitas, porque elas não atrapalham em nada. Sim. São só torres de energia elétrica. Mas gera aquela história, está havendo uma invasão, os índios têm que ser ouvidos mesmo, mas há um interesse nacional que precisa ser coberto. E eles ficaram um pouco surpresos, né, com essas informações, porque o que se vende do Brasil lá fora é que nós somos uma grande bagunça. E nós não somos. Nós somos um país que tem problemas. Na questão da energia elétrica tem até uma coisa que está avançando bem no Brasil, que é a discussão do hidrogênio verde, né? Isso, que vai além da eólica, ainda amplia mais as nossas possibilidades. Nós podemos ser primeiro lugar no mundo na produção de hidrogênio verde. E vamos ser muito breve primeiro lugar na energia fotovoltaica. Por incrível que pareça, a Alemanha tem mais produção de energia solar do que nós. E olha que nós aqui com toda essa extensão nossa territorial. E o último ponto foi, só para que eu achei interessante, foi uma deputada que perguntou sobre o que o Brasil pensa da energia nuclear, o que os brasileiros pensam. Aí eu falei, olha, deputada, o primeiro reator nuclear brasileiro veio nos anos 70 e 80 da Alemanha. O programa nuclear brasileiro foi a Alemanha quem nos deu. Mas foi a Alemanha quem nos trouxe. Nós temos 2 usinas e uma terceira que está há 40 anos sendo construída. Né? Mas é um programa que responde por 3%, muito pouco, e que o Brasil desenvolveu para outras áreas, submarino, questão militar, até mesmo na questão da saúde, por exemplo, na oncologia, que usa muito, o Brasil não conseguiu aproveitar esse conhecimento que a gente tem da energia nuclear. A outra, por último, eles nos perguntaram que a Alemanha está com um grande programa de contratação de mão de obra especializada. A Alemanha quer levar 500 mil pessoas com recursos e emprego para trabalhar na Alemanha, especialmente em energias renováveis. E eles entendem que os brasileiros têm expertise e podem ser uma mão de obra importante. Eu falei, olha, se os senhores levarem, vai faltar para nós, porque nós já estamos com um problema grave aqui
de mão de obra de gente qualificada, né? Exatamente. Eu ia falar dessa questão mesmo da fuga de cérebros, Sim. principalmente, né? Na área de pesquisa, de ciência e tal. Como o Brasil pode lidar com isso e tentar reter essa mão de obra especializada e também esses pensadores, né, na área da ciência? Eu falo e volto no primeiro ponto que eu coloquei aqui. Nós não temos uma política estratégica de Estado. Nós aqui no Brasil vamos vendo os problemas e vamos resolvendo os problemas de acordo com, né, o momento. E existe um ditado sefardita, né, dos judeus, que diz que quem toma decisões rápidas se arrepende devagar. E nós no Brasil nos arrependemos devagar, porque a gente percebe que determinadas decisões não foram boas, elas naquele momento, mas não nos trouxeram um planejamento de longo prazo nessas questões. Então, hoje, por exemplo, nós precisamos de escolas que sejam centros de formação de tecnologia, de técnicos, de pessoas que possam sair dali. As universidades. O Brasil precisa urgentemente fazer com que todo jovem esteja na escola. Há capitais no Brasil em que você tem fuga de 3 em cada 10. Em Minas chega a quase 3 os alunos que abandonam a escola com 16 anos de idade. Nós não podemos mais aceitar isso no país. A gente precisa dessa mão de obra treinada para justamente enfrentar as próximas décadas. Então, se nós não fizermos isso, com incentivo nas escolas para que eles aprendam, com programas posteriormente para que eles possam ser aproveitados em trabalhos na iniciativa privada, nós vamos perder esse pessoal. Porque não é só a Alemanha. Os Estados Unidos têm vistos para professores em grande quantidade. O Canadá, todo e qualquer curso superior no Canadá, dependendo consegue. Portugal agora abriu as portas para os brasileiros de nível superior, que eles querem a nossa mão de obra. E o Estado o Brasil hoje como o governo que está aí, que está começando, tem que criar uma política para que esse jovem permaneça no Brasil, que ele tenha a condição de se desenvolver aqui. Caso contrário, nós vamos nos tornar uma nação esvaziada e envelhecida. Sim. Obtendo sucesso nisso, a gente pode ter em outras áreas o mesmo sucesso que temos na agricultura, como o senhor falou agora, né, no setor agro, e que muito deve-se à Embrapa, a pesquisa, tal, que foi o país investindo mesmo em ciência, tecnologia. Em correção de solo, né? O Brasil deu demonstrações muito interessantes de produção aqui no semiárido, no Mato Grosso, né, a expansão da soja e dos grãos. Mas nós precisamos começar a trabalhar a questão da inteligência artificial. Né? A inteligência artificial vai dominar os empregos no mundo. Nós fizemos no primeiro semestre, pela Ciência e Tecnologia, uma visita à China, a convite do governo chinês. Ficamos lá uma semana visitando o centro de tecnologia. Olha, as fábricas, as montadoras, elas hoje já têm os jovens trabalhando, corrigindo os computadores, para os robôs fazerem tudo sozinhos. Então, eles estão sendo formados na China para controlar os robôs. Nós aqui, né, os nossos alunos de 0 a 10 tiram 4 quando saem no ensino médio. Não tem a menor condição de ler e escrever corretamente. Quer dizer, a gente está entregando gerações totalmente ausentes de um mundo que está cada vez mais tecnológico, cada vez mais digitalizados. Nós fomos ao Google, lá na Califórnia, fomos recebidos pelo presidente do Google, que inclusive o vice-presidente da empresa deverá vir ao Brasil, irá na Ciência e Tecnologia no segundo semestre. Nós queremos marcar com ele em agosto uma audiência para discutir legislação. Eles já estão num patamar de pesquisa mas muito superior a qualquer trabalho nosso aqui no Brasil. Então, nós brasileiros precisamos acordar. E isso tem que ser feito por política pública de Estado, não é por política pública de governo ou de partido. O senhor acha que daqui para frente na comissão, o senhor fica na comissão nessa gestão até o fim do ano que vem, até o fim de 2024? Se Deus quiser. E quais devem ser os próximos passos com esse foco do Brasil, do desenvolvimento, de conseguirmos estar ao lado dessas grandes potências assim, tecnológicas? Um dos passos mais importantes do segundo semestre vai ser a discussão de um projeto de lei que regula a questão da inteligência artificial. Esse projeto foi apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, que tem uma preocupação muito grande nesse assunto, está conosco, e nós vamos discutir principalmente a questão de princípios
Nós estamos falando em tecnologia que muda a cada semana. Então, não há como você falar em leis que regulem. Porque toda vez que você votar uma lei e aprovar, a tecnologia já ultrapassou aquela lei. Isso aí é como lei ambiental. Quando ela começa a vigir, ela já está atrasada. Sim. Então, nós precisamos discutir princípios, respeito ao ser humano, à vida, a questão do direito à privacidade, dos dados da pessoa. Isso são questões que nós vamos ter que discutir dentro de um grande programa para a inteligência artificial. É uma das nossas metas para o segundo semestre, mas principalmente cobrados do Ministério os programas de internet nas escolas. Isso é inadmissível que a gente continue no Brasil com as escolas sem a possibilidade de acesso. Agora que nós temos toda uma rede de satélites, que podem ser utilizados, o Estado tem que agir com rapidez. Sim. Senador, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado a vocês. Nossa função aqui é buscar tornar o Brasil par e passo com outras nações na legislação. E estamos buscando fazer isso aqui sempre, chamando a atenção para que a gente possa ter mais qualidade de vida para a nossa população. Tá certo. Obrigado novamente e sucesso na comissão. Se Deus quiser. Este foi o panorama do primeiro semestre de 2023 da Comissão de Ciência e Tecnologia. Esta entrevista já está disponível na nossa página na internet, senado.leg.br/tv, e também no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.